São Tomás de Aquino, em sua obra Suma Teológica, aborda as 4 chagas da natureza humana como consequências do pecado original, que desordenaram a harmonia da alma. A primeira chaga é a ignorância, que afeta a razão, obscurecendo a capacidade de discernir a verdade. Antes do pecado original, o intelecto humano tinha uma luz mais clara, capaz de compreender as coisas em sua verdadeira ordem, especialmente a Deus e os princípios morais. O pecado introduziu confusão, tornando o intelecto menos capaz de discernir o bem do mal ou compreender a ordem divina na criação. Essa fraqueza se manifesta na dificuldade de aprendizado, na facilidade com que o erro se espalha e no foco exagerado em conhecimentos terrenos em detrimento dos espirituais. Remédio para a chaga da ignorância. A fé ilumina o intelecto, ajudando-o a entender verdades que, por si só, ele não alcançaria. A prática do estudo e da meditação fortalece a mente contra a ignorância. A segunda chaga é a malícia, que perturba a vontade, inclinando-a para o mal. A malícia é a corrupção da vontade, que deveria tender naturalmente ao bem, mas se inclina ao egoísmo, ao orgulho e às más intenções. A vontade, sem a graça divina, prefere o prazer próprio ou o interesse pessoal ao amor pelo bem comum e pela ordem divina. Antes do pecado original, a vontade humana estava em perfeita harmonia com a razão e buscava o bem sem desvios. Após o pecado, a vontade passou a ser movida por desejos desordenados, pelo amor próprio excessivo, egoísmo, e pela rebelião contra Deus. Isso se reflete na dificuldade de obedecer aos mandamentos divinos e na tendência a escolher pecados deliberados. Remédio para a chaga da malícia. A caridade, amor a Deus acima de todas as coisas, cura a malícia ao ordenar os desejos humanos à vontade divina. A prática de boas obras e o arrependimento ajudam a corrigir as intenções. A terceira chaga é a fraqueza, que compromete a força e a resolução da vontade, dificultando a adesão ao bem. A fraqueza é a dificuldade em resistir às adversidades ou lutar contra obstáculos no caminho do bem. Ela está associada ao apetite irascível, que deveria ser um instrumento de coragem, mas se tornou incapaz de enfrentar desafios com firmeza. Antes do pecado, o ser humano tinha uma fortaleza natural para suportar dificuldades e perseverar no bem. O pecado introduziu a timidez, a preguiça e o desânimo diante do sofrimento ou da exigência de sacrifícios. Muitas vezes, isso se traduz em desistência prematura ou em atitudes passivas diante das exigências morais. Remédio para a chaga da fraqueza. A virtude da fortaleza ajuda a alma a enfrentar desafios e suportar provações. A graça divina fortalece o cristão, especialmente por meio da oração e dos sacramentos. Por último, a chaga da concupiscência aflige os apetites sensíveis, desregulando os desejos e impulsos naturais. A concupiscência é o descontrole do apetite sensível, que busca prazeres desordenados, como os relacionados ao corpo, alimentos, sexo, conforto material. Não é um pecado em si, mas uma inclinação que predispõe ao pecado. Antes do pecado, os desejos corporais estavam subordinados à razão e à vontade, funcionando em harmonia com os objetivos espirituais. Após o pecado, os desejos passaram a dominar a razão, levando a excessos e abusos, como a gula, a luxúria e a avareza. A concupiscência também dificulta a prática da temperança, que regula os prazeres corporais. Remédio para a chaga da concupiscência. A virtude da temperança modera os desejos e ordena o uso dos bens materiais. A mortificação e a prática de jejum ajudam a disciplinar os sentidos. Essas 4 chagas representam a ruptura da integridade original da alma, impactando a busca pelo bem e pela verdade. A teologia de São Tomás oferece uma visão sobre como a graça divina e as virtudes podem ajudar a restaurar a ordem e a harmonia na vida moral do ser humano. Conexão entre as chagas e a cura pela graça. São Tomás explica que essas chagas não podem ser completamente eliminadas pela natureza humana, mas são curadas pela graça divina, que opera por meio. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade são fundamentais na tradição cristã e servem como guias espirituais que ajudam a combater a ignorância e a malícia. A fé é a virtude que nos permite acreditar em Deus e em tudo que Ele revelou, mesmo sem evidência tangível. Ela nos oferece uma compreensão mais profunda das verdades divinas e nos incentiva a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. A esperança é a virtude que nos dá confiança nas promessas de Deus, especialmente na vida eterna. Ela nos motiva a perseverar em tempos difíceis,
oferecendo um sentido de propósito e direção, afastando o desespero e a dúvida. A caridade, ou amor, é considerada a maior das virtudes teologais. Ela nos chama a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. A caridade nos inspira a agir com bondade e generosidade, promovendo a justiça e a paz. Juntas, essas virtudes teologais, fé, esperança e caridade, nos guiam a uma vida mais plena e significativa, combatendo a ignorância e a malícia através do amor e da compreensão. As virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança são consideradas fundamentais para uma vida ética e equilibrada, restaurando a ordem nas faculdades irascível e concupiscível da alma humana. Os sacramentos desempenham um papel fundamental na vida espiritual dos católicos, proporcionando graça divina e fortalecendo a fé dos fiéis. O batismo é o primeiro sacramento de iniciação cristã, que purifica a alma do pecado original e inaugura uma nova vida em Cristo. A Eucaristia, por sua vez, é o sacramento da comunhão, onde os fiéis recebem o corpo e o sangue de Cristo, nutrindo suas almas e fortalecendo-os contra as inclinações desordenadas. A confissão, também conhecida como sacramento da reconciliação, oferece aos fiéis a oportunidade de confessar seus pecados, receber a absolvição e restaurar sua relação com Deus. Este sacramento é essencial para o perdão dos pecados cometidos após o batismo, proporcionando paz interior e renovação espiritual, e encorajando os fiéis a viverem uma vida mais santa e alinhada com os ensinamentos de Cristo. Juntos, esses sacramentos sustentam e guiam os católicos em sua jornada de fé.